Seguindo então a palavra, a série Improváveis, eu vou falar hoje sobre 2 personagens bíblicos. Teve gente que ficou me chamando lá e chutando e acertaram. Um todo mundo acertou, o outro ninguém acertou. Então eu vou falar sobre 2 improváveis. Um que foi do gueto ao palácio. E outro da mesa para a tumba. Então, a primeira que eu vou falar é sobre Esther. Eu amo falar sobre Esther, me identifico muito com Esther. Mas, por que do gueto ao palácio? Esse termo, gueto, ele surgiu em 1516, na cidade de Veneza, na Itália. As autoridades locais obrigaram a população judaica a viver confinada em uma área específica da cidade. Durante o Holocausto, os nazistas recriaram os guetos como instrumentos de controle. Eles eram bairros cercados, onde os judeus eram confinados em condições de extrema miséria, antes de serem deportados para os campos de concentração e extermínio. Então, trazendo esse contexto, eu quero voltar um pouquinho a falar da história dessa judia, vinda de um gueto. Por que de um gueto? Esse termo gueto surgiu tanto tempo depois. Porque na época de Esther, ela não vivia na cidade dela, ela vivia exilada. Onde os judeus, eles foram levados para a Babilônia. Então, Jerusalém, ela foi sediada, foi derrotada, foi destruída. E os seus moradores, a maioria, uma grande parte deles, foi levado para a Babilônia. E no caso aqui de Esther, foi levado para a Pérsia. Então ali os judeus, eles fizeram morada, eles fizeram a residência naquele lugar. Porém, naquela época, eles viviam como um povo que era desprezado. Como um povo que não tinha valor, como um povo que foi levado para ali, para aquela região, inicialmente, como escravo. Muitos foram feitos eunucos, que é a castração, muitos homens foram castrados para trabalhar no palácio. E eles foram obrigados a viver ali. Os judeus que viviam no Império Persa, não tinha um nome que especificasse o bairro. Mais tarde, após a ascensão do islamismo e durante as dinastias islâmicas, esses bairros segregados e confinados passaram a ser chamados de Mahalé. Então era nesses bairros segregados que os judeus viviam. E foi daí que Esther saiu. Esther, ou melhor, Hadassa, uma jovem exilada do Império Persa, na cidade de Suzã. Ela cresceu ali. Esther, ela não foi trazida de Jerusalém, mas ela provavelmente tenha nascido ali, em Suzã, na Pérsia, longe da sua terra natal, num lugar de total vulnerabilidade, porque os judeus, eles eram perseguidos e eles eram maltratados na época. E isso, como eu trouxe ali do Holocausto, isso não mudou. Isso se perpetuou por muitos anos ainda, a perseguição aos judeus. Mas tem alguns fatos interessantes, importantes sobre Esther, que fez com que ela chegasse aonde ela chegou. E essa história, se você quiser, você pode abrir no livro de Esther e ir acompanhando. Hoje nós não vamos fazer a leitura do livro de Esther. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de falar que se sobressaem ao quem Esther era. Chamada de Hadassa. Esse era o seu nome original, seu nome judeu. Hadassa, ela não sonhava em ser rainha. Primeiro porque não havia essa possibilidade. O rei já tinha sua rainha.
E provavelmente Radassa tivesse seus sonhos e projetos de vida. Quem sabe um noivo com quem já estivesse comprometida. Então ela não estava buscando o palácio. Ela não queria um lugar de posição. Ela não queria se tornar rainha. Não era isso que ela almejava. Mas de repente, tudo mudou. E Radassa, ela se viu diante de uma oportunidade, de uma porta que o Senhor colocou diante dela. Mas talvez, para jovens daquela época, essa porta não fosse tão interessante. E eu quero deixar de lado um pouco o romantismo, porque quando a gente olha para a história de Esther, nós vemos uma menina, uma jovem, judia, que não tinha chance de ter uma vida promissora, ou de ser alguém de destaque na sociedade. Se vê diante de uma situação, se vê diante de uma circunstância, onde ela é chamada e é imposto a ela, não foi uma escolha de Esther, mas sim foi uma obrigação da época que todas as moças virgens participassem dessa seleção. E parece muito romântico olhar para Esther e dizer: nossa, vou participar da seleção para ser uma rainha. E se a gente olhar para esse contexto, quem das jovens não gostaria de passar por uma seleção para ser uma rainha? Acredito que muitas de nós. Nossa, vou concorrer, vou passar por tratamentos de beleza. Olha tudo que eu vou ter se eu for uma rainha. Mas esse é o lado romântico. Esse é o lado romântico dessa história. E eu quero trazer para vocês a realidade daquelas jovens que eram selecionadas para pertencer ao harém do rei. Depois de passar uma noite com o rei, e foram várias, depois de passar a primeira noite com o rei, se elas não fossem escolhidas como rainha, essas jovens estavam destinadas a passarem o resto da vida encarcerada em um harém. E talvez nunca mais fossem chamadas outra vez à presença do rei, a não ser que o rei a chamasse pelo nome, porque eram muitas mulheres. E vocês imaginam o rei chamando: eu quero aquela, a loira. Não, é a morena. Não, aquela que tem o olho assim, tem o olho assim. Muitas mulheres. Então ela não voltaria a ver o rei, a não ser que fosse chamada pelo nome. E muitas vezes, em apenas uma noite, não havia dado tempo suficiente para essas mulheres conceberem, engravidarem. E isso é uma desgraça para elas, porque elas iam passar o resto da vida em um harém, sem descendência. E descendência, naquela época, era poder, porque havia uma hierarquia. E as mulheres que eram mães, elas eram tratadas de formas diferentes, elas passavam para outra parte do harém. E ali elas recebiam poder. E a disputa delas era ter um filho homem, porque então ela seria uma mãe do futuro rei. E a mãe do futuro rei tinha muito poder para decidir muitas coisas. Então havia uma competição. E eu creio que Esther, diante dessa porta, dessa oportunidade, talvez de imediato ela não tenha visto isso como uma porta, ou como uma oportunidade. Talvez ela tenha visto isso como uma frustração, como um castigo, como uma prisão, como alguém que tinha sonhos e planejava um destino e planejava o seu futuro, e repentinamente a sua vida mudou. Repentinamente os seus sonhos foram jogados ao chão.
repentinamente tudo mudou. Tudo aquilo que ela planejou tinha acabado, tinha terminado. E ela estava ali junto com outras moças para passar por um processo, sem saber o seu futuro, sem saber o que ia acontecer com ela. A Bíblia nos fala que Radassa era uma moça bonita e atraente, que impressionou o chefe dos eunucos. E ele providenciou que ela recebesse comida especial, tratamento de beleza, e a transferiu para o melhor lugar do harém. Esther, ou Radassa, ela achou graça diante dos olhos do eunuco. E Deus me falou profundamente sobre esse texto. Tem uma palavra que fala em Provérbios que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, com certeza, se Esther, ela encontrou admiração, se ela chamou a atenção do eunuco, foi porque ela decidiu encarar esse processo com alegria. Mesmo que não fosse o seu maior sonho, mesmo que não fosse o ideal, mesmo que não fosse aquilo que ela esperava. E Esther, ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa triste e amargurada. E é por isso que eu me identifico com a história dela. Porque a Bíblia nos relata que Esther era órfã, de pai e de mãe. E quem criava ela era um primo, que a adotou como filha. Então a história de Esther era uma história sofrida. Uma história de quem perdeu a sua principal referência da sua família. De alguém que precisou viver de favor na casa de outro. Mas ela não deixou que essa situação fosse uma amargura para ela. Ela não deixou que isso trouxesse um peso sobre a vida dela, que fizesse com que ela deixasse de sonhar. Por isso que Esther foi uma improvável. Outra característica de Esther é que ela não era precipitada no falar. Ela sabia ser discreta. Ela preservou a sua verdadeira identidade para revelar em um momento oportuno. Radassa era obediente e se tornou uma jovem sábia. Ouviu os conselhos do seu primo que a criou, mesmo depois de ter sido escolhida rainha. Esther, ela tinha tudo para dar errado. Mas a postura dela fez com que ela fizesse escolhas certas. A postura dela diante dessa situação fez com que ela fosse conduzida até o lugar de rainha. E muitas vezes a vida vai nos colocar em situações que vão fugir do nosso controle. Nós não escolhemos as circunstâncias que vão nos acontecer. A nossa vida está estável, mas de repente tudo pode mudar. E é nesse momento que nós revelamos quem nós somos e aonde a nossa fé está colocada. E a postura de Esther fez toda a diferença. No momento que ela encarou o processo, no momento que ela olhou com bons olhos aquilo que ela estava vivendo, no momento que ela enxergou uma porta que não era a porta que ela queria. E quantas vezes portas se abrem diante de nós que não é a porta que nós queríamos. Muitas vezes nós vamos passar por processos que não são processos que nós gostaríamos de passar. Muitas vezes vão ter caminhos que nós vamos precisar trilhar. E muitas vezes nós não queremos. Só que essa porta, muitas vezes é uma porta de salvação para a nossa vida. A palavra do Senhor diz: apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos que a encontram. Esther viu nessa porta que poderia ser uma frustração, uma oportunidade. E hoje eu te faço a pergunta:
Que portas estão se abrindo diante de ti? Que situações o Senhor tem colocado diante de ti? Que para ti pode estar sendo uma frustração, uma decepção, uma perda de um sonho. Mas talvez seja uma porta de oportunidade para que você seja promovido a um nível mais alto. Eu gosto muito de Davi, porque Davi, ele fez do gigante dele a sua promoção. O gigante foi a promoção de Davi. Porque quando Davi venceu o gigante, ele foi promovido. Ele casou com a princesa, ele se tornou o genro do rei. A sua casa foi abençoada, porque a sua família não precisou mais pagar impostos. O que Deus tem colocado diante de ti? Esther soube se posicionar em fé, diante do decreto de morte contra seu povo, mesmo colocando a sua vida em risco. Sob pressão, Esther não se revoltou contra Deus, mas se colocou no altar de sacrifício. Quando estamos sob pressão, quem nós somos? Quem nós revelamos quando nós estamos sob pressão? Talvez tu seja uma pessoa improvável, assim como eu, assim como Esther. E eu gosto de usar o meu testemunho porque eu não tinha nada para dar certo. Aos 13 anos eu perdi o meu pai e a minha mãe, num acidente de carro. Eu passei a morar com os meus avós. Não foi uma fase fácil, eu fugi de casa. Essa semana eu ainda falava para um pessoal aqui na igreja que quando eu fui fazer a minha carteira de identidade, eu já era casada. E eu não conseguia mudar a minha carteira de identidade. E aí eles disseram assim: moça, tem alguma coisa relacionada à tua pessoa e tu precisa ir na delegacia. Eu digo, mas gente, eu pensando no que eu fiz no verão passado, que o meu passado me condenava. Gente, o que eu fiz? Que eu vou ter que ir na polícia agora para me justificar que nem a minha identidade eles querem liberar. Aí eu cheguei lá na polícia e disse, moça, eu vim aqui, não consigo fazer minha identidade. Eles falaram que eu tenho que passar aqui. Louca de medo, né? E ele, não, moça, que a senhora foi dada como desaparecida. Eu, como assim? Eu tô aqui, moça, eu não tô desaparecida. E maior foi a minha indignação, porque eu olhei para ele, faziam 10 anos do boletim de ocorrência, que eu fugi de casa e o meu avô deu parte minha. Eu botei as coisas numa mochila e fui embora. E o meu avô deu parte minha, eu não voltei mais. Eu me escondi na casa de uma tia que me acobertou. A gente sempre tem uma tia da oposição, né? Eu fui na tia da oposição que me acobertou. E aí eu cheguei lá. A minha indignação foi tanta que eu perguntei para ele assim, ó, e vocês não me procuraram? Faz 10 anos que eu estou desaparecida, vocês não me procuraram? A gente ri, mas é de chorar, gente. Ninguém me procurou. Eu não tinha nada para dar certo. Aos 14, 15 anos, eu comecei a me envolver com uma turma da pesada. Comecei a fumar maconha, a beber, a fumar. Não tinha perspectiva nenhuma de vida. O meu sonho era vender artesanato na rua. Meu sonho era vender artesanato na rua. Achava lindo, maravilhoso, era meio hippie, sei lá. Nem sei identificar a minha característica na época. Mas eu era um desastre. E todos me olhavam com pena. Eu era a órfã. Era só isso, coitada. Eu era uma coitada. Ninguém esperava nada de mim. Ninguém esperava que eu fosse alcançar nada na vida. Ninguém esperava que eu fosse chegar a lugar nenhum.
Por um tempo as pessoas lutaram por mim, mas elas cansaram e desistiram. Mas aí Deus me mandou um anjo. Está lá em Santos agora. E aí, Jesus usou ele para me resgatar e para me trazer de volta para o caminho. Mas depois que a gente começou a igreja aqui, que nós começamos a pastorear, teve uma pessoa que chegou, olhou bem no fundo do meu olho, uma pessoa que me conhecia de muitos anos e conhecia a minha história. E ela disse assim: mas tu, hein? Quem diria tu, hein? Eu nunca esperava que tu fosse chegar onde tu chegou. Mas é isso que Deus faz. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os que nada são. Deus nos tira do lixo. Deus nos tira do monturo do pecado. E Ele nos coloca em lugar, em posição de honra. E foi assim com Esther. E é assim com a vida de cada um de nós. Esther, ela recebeu o dom da beleza. Foi o que o Senhor deu para ela. E ela soube cultivar isso. Porque com certeza Esther, para ela ter achado graça, ela se cuidava. Ela cuidava do dom que o Senhor deu para ela. Aquilo que ela havia recebido com alegria. E todos nós somos agraciados pelo Senhor com um dom. Todos nós somos agraciados pelo Senhor com algo belo, que está escondido como um tesouro dentro dos nossos corações. Mas nós precisamos cultivar, porque no momento certo e o oportuno, o Senhor vai fazer com que esse dom ele brilhe e glorifique o Senhor diante dos homens. Esther aceitou o processo e ela se preparou. E Deus colocou pessoas na vida dela. Deus colocou Mardoqueu, que era um primo, que cuidou dela como filha, que aconselhou ela. Deus colocou Hegai, que era o eunuco, que foi orientando e direcionando ela no palácio. E Deus vai colocar pessoas na tua vida. Deus vai colocar Mardoqueus, Deus vai colocar Hegais na tua vida. Mas você precisa ter um coração obediente, que escuta. Esther, ela não seguiu os seus próprios conselhos e a sua própria intuição. Mas ela teve um coração ensinável. E ela soube ser direcionada. Ela soube se posicionar na hora certa, no lugar certo. Ela soube não ser precipitada. Ela soube a hora de falar, a hora de calar, a hora de revelar a sua verdadeira identidade. E a hora de mostrar o poder do nosso Deus. Mas o mais importante é que quando foi necessário uma postura de entrega e de renúncia, Esther não hesitou em fazer. Ela se colocou no altar de sacrifício, porque essa é a essência do Evangelho. É isso que Jesus nos ensina. Para que os outros possam viver, é necessário morrer. E muitas vezes a gente vai precisar se sacrificar pelo outro, para que o outro possa viver. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: eu quero me sacrificar para que tu possa viver. Conta comigo. Eu quero me posicionar em teu favor. Eu quero me colocar na brecha por ti. Eu quero ser suporte no tempo de angústia e no tempo de calamidade. Eu vou estar ao teu lado. Se eu tiver que perecer, perecerei. Você está ligado no que você está falando? O reino de Deus não é estar em palácios para desfrutar. E um dos motivos do Senhor ter elevado Esther nessa posição foi porque ela nunca almejou esse status.
Ela nunca almejou estar numa posição de autoridade. Ela tinha um coração humilde. E aqueles que se humilham serão exaltados. Viver a vontade de Deus é viver uma vida de renúncias, entrega pelo outro. O altar não é uma plataforma para impulsionar o teu talento, para satisfazer teu ego e ganhar a admiração dos outros. O altar, como o próprio nome diz, é um lugar de sacrifício, de derramar o sangue, o teu suor, de gastar a tua vida pelo amor do Evangelho e das almas. Esther sabia que tudo vinha dele e era para ele, e que ela estava ali para um único propósito: ser instrumento de salvação. E o Senhor, quando Ele nos coloca numa posição de autoridade, é com um único propósito: é ser instrumento de salvação, é servir a Ele, é renunciar, é morrer para que outros possam viver. Deus vai te levar do gueto ao palácio, se você tiver um coração que é segundo o coração do Senhor, para que o nome dEle seja exaltado. Porque se roubarmos a glória do Senhor, Ele vai nos fazer que nem Nabucodonosor, que viveu 7 anos pastando capim como os animais do campo. Porque a glória é só dEle, é por Ele e para Ele. Por isso o Senhor, Ele vai nos provar e vai nos fazer passar por processos, até que cumpramos o propósito para o qual Ele nos designou, amém? Eu quero passar agora para o próximo improvável. É um improvável ao contrário. O pastor deu um spoiler, e ele deu um spoiler errado, porque eu mudei a palavra. Eu mudei a palavra. O Senhor me ministrou muito durante esses últimos dias, na verdade de ontem, sexta para cá eu acho. Já estava com a palavra praticamente pronta. E aí eu disse: Senhor, realmente, eu ia falar sobre Pedro, como o pastor colocou ali. Eu disse: Senhor, realmente tu queres que eu fale sobre Pedro? E aí Deus me falou sobre outro discípulo, sobre Judas. Por isso que o título dizia: da mesa à tumba. Judas, um dos discípulos de Jesus. E eu quero trazer alguns fatos importantes sobre Judas, que Deus ministrou muito o meu coração, sobre esse discípulo aqui, na posição que ele estava, na mesa, e o fim que ele teve, que foi um fim de morte. E todos nós aqui, nós estamos numa posição de discípulos. Mas o fato de estarmos na mesa com Cristo não nos torna imunes a um final trágico, como teve o de Judas. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E o Senhor coloca escolhas diante de nós. E Judas era um cara que tinha tudo para dar certo. Por isso que ele era improvável. Tudo para dar certo. Era improvável que desse errado. Era improvável que desse errado. Vocês entendem? Como um cara que anda com Jesus, que ouve os ensinamentos de Jesus, que foi discipulado como todos os outros. Não tinha como dar errado, gente. Mas deu. Judas era um dos escolhidos por Jesus.
um dos discípulos que andou com Cristo, ouviu seus ensinamentos, foi ministrado pelo nosso Senhor Jesus, mas ao final traiu Jesus. E me vinha esse questionamento e algo me incomodava, porque eu pensava assim, é improvável que isso acontecesse com alguém que foi escolhido por Deus. Improvável, não tem lógica. Deus chamou, Deus capacitou, ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus. E no momento crucial ele revelou o seu verdadeiro coração. João 6,70 fala assim: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Que forte, né? O fato de sermos cristãos, andarmos com Jesus, estarmos servindo a Ele, vir à igreja todo domingo, não nos torna imunes a cometer erros. 1 Coríntios 10, 12 nos fala assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Posso andar com Jesus, posso sentar na mesa com Jesus, mas se eu não tiver um coração ensinável, se eu não me permitir ser transformado, isso vai me levar a cometer muitos erros. Judas era uma pessoa de confiança. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro. Quero que você abra em João 12, versículo 4. Que nos fala o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Nossa, quando a gente olha para a fala de Judas, nossa, a gente diz: olha, que sensibilidade, um cara totalmente entregue. Ele não está pensando nele, ele está pensando no outro. Realmente, é um desperdício esse vidro de perfume derramado aos pés de Jesus. Que desnecessário. A gente podia ajudar os pobres, a gente poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro que equivalia ao salário de um ano. E quando tu vê essa fala, parece uma atitude tão nobre. E muitas vezes nós vemos o discurso, e o discurso parece tão nobre, mas o discurso não revela o coração. O que revela o coração são os frutos. Discurso qualquer um faz. Poder de argumentação e de convencimento muitos têm. Ele não falou isso, aqui diz a palavra, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então ele tinha aparência de piedade. Ele tinha aparência de que era bom. E uma pessoa, para ser colocada como tesoureiro, para guardar a bolsa do dinheiro, uma pessoa de extrema confiança. Ninguém vai entregar o dinheiro numa pessoa que não é de confiança, não é assim? A parte das finanças, a gente não tem cada um a sua senha do banco, ninguém sabe a senha do banco. Ninguém fornece a senha do banco para qualquer um. É assim? Fornece a tua senha do banco para qualquer um? Não, tu vai fornecer a tua senha do banco para alguém que é da tua confiança.
Judas era, ou aparentava, diante dos outros, ser uma pessoa de extrema confiança. Quem vai duvidar do tesoureiro? Cadê os tesoureiros aqui da casa? Carol. Judas tinha outros interesses, por isso que ele se incomodou com a oferta daquela mulher. Quem só tem interesse em ganhar, se incomoda com a oferta do outro e passa a criticar as atitudes de entrega, dando ênfase ao desperdício e não discerne espiritualmente as coisas. Judas, ele se posicionava numa posição crítica, porque naquele momento, quando ele viu aquela mulher ofertando, todo aquele valor, aquilo confrontou ele. Porque ele não estava seguindo Jesus para se doar, para entregar a sua vida, para renunciar. Não, ele estava seguindo Jesus porque ele queria ganhar. Ele tinha interesses no que a missão de Jesus iria trazer, nos benefícios que o reinado de Jesus iria trazer. Primeira Coríntios 2,14 diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E Judas, ele estava preso no natural, só no que ele conseguia ver. Ele não conseguia discernir as coisas espirituais. Em nenhum momento ele conseguiu discernir a missão de Jesus e o verdadeiro sentido, a verdadeira essência do Evangelho. Judas, ele aceitou o chamado de Jesus visando no que ele iria ganhar, nos benefícios e no lucro que o reinado de Cristo na terra iria lhe trazer. Quando percebeu que a ascensão de Cristo como rei não iria acontecer como ele esperava, decidiu usar a situação para obter lucro para si. Em Mateus 26, versículo 14 diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Jesus anunciou a sua morte aos seus discípulos, eu acredito que pelo menos umas 3 vezes que eu vi na palavra ali. Não sei se eu estou certa, Mateus. Acho que foi mais ou menos isso aí. Jesus falou para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou ser perseguido, vou ser maltratado. Jesus falou para ele o que ia acontecer. E Judas, porque tinha intenção e motivação no coração de ter um status ou de ter uma posição no reinado de Jesus. Poxa, Jesus vai derrotar os romanos, nós vamos estabelecer aqui o reinado de Cristo, e eu vou ter uma posição de governo. Quem sabe eu vou ser um dos governantes, ou da Judéia, ou de alguma outra região, quando o governo de Cristo se estabelecer. Quando Judas entendeu que o que ele esperava do reino não ia acontecer, que ele não ia ter uma vantagem, que ele pensou: poxa, não vai dar nada, Jesus não vai, não era o que eu imaginava. O reino não era o que eu imaginava, o que Jesus vai fazer não era o que eu imaginava. Judas era um revolucionário. Porque tem a história, se a gente for pesquisar, que ele provavelmente era um dos zelotes que buscava uma revolução, uma revolta dos judeus contra Roma. Então, quando Judas viu que ele não tinha nada para ganhar, ele decidiu ganhar de outras formas e buscar outros meios para tirar vantagens de Jesus. E Judas usou Jesus para tirar vantagens, para tirar benefícios, para lucrar com algo. E almejar uma posição no reino não é ruim.
Nós vemos a própria mãe de Tiago e João, que chegaram para Jesus e disseram: Mestre, quando o teu reino se estabelecer, permita que os meus filhos, bem coisa de mãe, né? Sente um à tua direita e um à tua esquerda. Ela queria garantir a posição dos filhos ali. Não, já vou garantir com Jesus. De repente ela se sentiu na intimidade. Imagina, de chegar para Jesus e dizer assim: Ei, meus filhos, mimosinho, tesourinho da mamãe. Eles quero que sente um na tua direita e outro à tua esquerda. Então, eles tinham expectativas, eles tinham ambições. Mas o coração deles precisou ser tratado, alinhado, entender o propósito, entender a missão de Cristo. Que o reino não era um reino natural, mas era um reino espiritual. Nós vemos que os discípulos cometeram muitos erros. Eles duvidaram. Pedro negou Jesus. Mas eles se permitiram ser tratados. Nós, como discípulos de Jesus, nós vamos cometer muitos erros. E Deus sabe disso. O pior é que Deus sabe disso. Mas mesmo assim Deus escolhe nos usar. Deus nos chama. Deus nos capacita. Deus acredita em nós, apesar das nossas imperfeições. Mas o que nós precisamos? É um coração ensinável, um coração tratável. Judas comeu do prato de Jesus. Proximidade não é sinônimo de fidelidade. Porque falta entendimento. Ao fazer um comparativo, a vida de Pedro e de Judas, pois Pedro negou Jesus. Isso para mim também é uma forma de traição. Pedro negou Jesus. Mas por que esses dois discípulos tiveram destinos tão diferentes? Se eles receberam o mesmo ensino, comeram na mesma mesa, andaram juntos e viram Jesus fazer milagres e maravilhas. Por quê? E essa era uma pergunta que me incomodava. Porque hoje nós estamos aqui como discípulos. Mas as nossas escolhas vão fazer que nós terminemos ou como Judas ou como Pedro. Nós estamos comendo na mesma mesa. Todos estão recebendo a mesma palavra. O mesmo ensinamento. E isso enchia o meu coração de temor. Porque mostra o quanto nós somos vulneráveis. Judas, ele nunca abriu seu coração para ser tratado. Talvez se ele tivesse falado para Jesus das suas reais expectativas, dos seus sentimentos, do que ele estava sentindo, das suas angústias. Mas não, ele guardou. Porque o homem é mau. Os desígnios do nosso coração são maus. É por isso que nós precisamos do Senhor. Nós temos maus pensamentos, nós temos más atitudes. Mas o Senhor espera que nós nos acheguemos a Ele, com o coração quebrantado e contrito. Que reconheçamos as nossas falhas. E deixemos Ele nos moldar. As circunstâncias revelam o nosso coração. E o fogo das provações nos purifica. Vamos ser colocados à prova. E isso é muito bom. Porque quando nós passamos pela prova,
é que nós somos purificados. Quando nós passamos pela prova, onde o nosso coração é revelado. E só dessa forma nós somos transformados. Não tem outro caminho. Satanás pediu para peneirar Pedro. E o que Jesus disse? Abre a tua Bíblia em Lucas 22, do 31 ao 32. Satanás pediu para peneirar Pedro. Eu quero peneirar esse cara. Vamos ver se esse cara é dos bons. Vamos ver quem é esse cara aí. Talvez Satanás tivesse a expectativa de mostrar para Jesus que Pedro não tinha um coração para ser um discípulo, para ser um apóstolo. Talvez o intuito de Satanás fosse envergonhar Pedro e acabar com a vida dele. Mas é necessário ser peneirado. E a peneira, ela é o último processo da separação, do preparo do trigo. Olha o que Jesus diz. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O Senhor, Ele não vai nos livrar dos processos. Sinto muito em dar essa notícia para você nessa manhã. Talvez você tivesse outra expectativa. Espero que não seja a expectativa de Judas. Você pode ter qualquer expectativa. Desde que não seja a expectativa de Judas, o Senhor não vai te livrar do processo. Mas Ele vai interceder por ti junto ao Pai, para que você não desfaleça a sua fé, porque nós somos convertidos no processo. O ouro, ele é convertido no processo, em um ouro mais puro. O ouro, quando ele passa pelo fogo, ou alguns objetos quando eles passam pelo fogo, somente no fogo se consegue moldar. Não é assim? O ferro, ele precisa passar pelo fogo. O ouro, ele precisa passar pelo fogo. A gente pode falar vários elementos aqui. Porque no fogo é onde o material se torna moldável. E o Senhor vai nos passar, para que a gente realmente se converta. Esses dias eu conversava com uma pessoa, não lembro quem é, sobre pessoas que se desviaram, tá? Que abandonaram a fé. E essa pessoa me fez a seguinte pergunta: mas se desviaram, será que realmente um dia se converteram? Porque Jesus está falando isso aqui para Pedro depois de anos de caminhada. Anos de caminhada. Então uma pessoa pode andar anos com Jesus, pode viver uma vida dentro da igreja e não se converter. Jesus está dizendo isso aqui. Tu já andou comigo, eu te ensinei, eu te mostrei o caminho, mas agora tu vai passar pela peneira. E quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. A diferença entre a traição de Judas e a negação de Pedro é na motivação do ato. É a motivação do coração e a postura adotada após a falha. Judas, ele premeditou. Ele foi impulsionado pela ganância, pela malícia. Seu coração não havia sido transformado. E depois da traição, Judas, ele sentiu remorso, mas não arrependimento. E aí ele tirou a sua própria vida. Por isso que ele saiu da mesa para a tumba.
A última vez que Judas viu Jesus, acredito, ou teve contato com ele, foi na mesa, onde Jesus disse: aquele que eu der um pedaço de pão é o que vai me trair. E Jesus deu o pão para Judas. Dali ele saiu e foi fazer o que era necessário para que se cumprisse as profecias. Depois dali, ele foi rumo ao suicídio. Pedro, ele errou por fraqueza e por medo, impulsionado pelo instinto de autopreservação ao ver Jesus sendo julgado. Mas no momento que ele reconheceu, ele se arrependeu. E ele voltou para Cristo. Não há morte para nós quando nós nos voltamos para Cristo. Muitas pessoas erram e se afastam. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer que quando tu erre, tu te volte para Ele. Quando tu errar, o Senhor não vai estar assim: nem vem, não volta mais, pega tuas coisas e vai embora. Não, Jesus não faz assim. Quando nós erramos, Jesus está que nem o pai do filho pródigo, nos esperando voltar, todo sujo, mulambento. E Ele nos abraça. É por isso que o Senhor nos passa, nos permite nos passar pela peneira, para que nós tenhamos um coração que sempre retorne para o Pai, um coração que se volte para Ele. O processo da peneira é o terceiro processo que o trigo passa. Primeiro ele é esmagado, para que o grão saia da casca. Então ele é pisado, ou ele é arrastado por animais. Depois ele passa pelo processo de ventilação. Isso era na época lá, tá, gente? Só para trazer hoje deve ter processos diferentes. Ele passa pela ventilação. Antigamente ele era levantado com a pá, num dia de vento, e as folhas o vento levava, e o trigo pesado caía de volta no chão. E o último processo é a peneiração, que era um processo onde ele era colocado em uma peneira e sacudido de forma violenta. Sacudido de forma violenta. E aí caíam as pedras, as impurezas e o joio que estava misturado no trigo. Então o Senhor, Ele nos sacode com violência. Ele nos sacode, porque nesse processo de nos sacudir, as impurezas vão saindo do nosso coração. Pedro e os discípulos, eles estavam no último processo. Vocês entenderam? Só falta um processo. Era o da peneira. Eles já tinham sido esmagados com Cristo, perseguidos. Eles já haviam sido separados das folhas secas. Eles já não eram mais como folha seca que são levadas pelo vento. Eles já estavam consolidados. E agora eles precisavam passar pela peneira, para que os seus corações fossem purificados. Judas nunca teve um coração tratado. Mesmo andando anos ao lado de Jesus, ele não compreendeu a real essência da missão e do Evangelho de Cristo. E infelizmente há pessoas que permanecem assim anos dentro da igreja, sem nunca expor suas fraquezas, feridas, limitações. Essas pessoas vão desanimando. E ao longo do caminho, quando se deparam com o evangelho de cruz, colocam as suas expectativas em homens, em um ideal de evangelho que não é bíblico, esperam ganhar a vida e não doar a vida. E quando passam pelas circunstâncias, são provadas pelo fogo e revelam aonde está o seu coração.
e muitas vezes acabam apostatando da fé e abandonam o evangelho. O desânimo é um sinal de enfermidade espiritual. Judas, ele desanimou. Ao longo do caminho. As suas expectativas foram frustradas no que ele esperava do evangelho. E o desânimo, ele é o princípio de um esfriamento espiritual, de uma apostasia. Quando nós desanimamos da fé, quando nós nos frustramos, quando nós colocamos a expectativa em pessoas, em líderes, em pastores, nós nos frustramos e ficamos desanimados. E o final dessa palavra é devido a um sonho que a Milene teve. E no sonho, ela dizia que eu falava: na igreja não pode ter crente desanimado. Na igreja não pode ter crente desanimado. Que o desânimo, ele vai te paralisar. E quando eu falo sobre Judas, e o que me constrangeu, é que todos nós somos vulneráveis a agir como Judas agiu, num momento de desânimo. Todos nós. Porque quando nós desanimamos da fé, quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos com ministérios, com pessoas, com situações, com expectativas que nós colocamos no que Deus vai fazer, nós acabamos trocando os nossos valores, vendendo Jesus, trocando Jesus por 30 moedas de prata. E o que significa isso? Que eu não estou dando o valor que Jesus merece na minha vida, que eu estou colocando Ele em segundo plano, que eu mudei as minhas prioridades. E muitas vezes, como cristãos e obreiros, muitas vezes da casa, as frustrações e o desânimo fazem com que a gente queira parar. E muitas vezes nós dizemos: eu vou viver a minha vida. E o desânimo, ele bate na porta de todos nós. Eu vou viver a minha vida, eu vou trabalhar, eu vou construir a minha casa, eu quero ficar na minha. É eu e Deus aqui, e eu não quero mais nada, não tenho mais ambição no reino, não quero mais viver igreja, não quero mais participar de nada. Só quero ficar no meu canto, estou desanimado. E essa é a porta que o diabo usa para nos tentar. Esses dias eu dizia para o pastor: eu só queria ter uma vida normal. Só queria ter uma vida normal. Eu queria chegar a trabalhar, chegar do trabalho, sentar, tomar o meu chimarrão, o meu café, e não ter que pensar em nada, nem me preocupar com nada, só no dia de amanhã. O desânimo bate na nossa porta quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos, quando nós colocamos a expectativa no lugar errado. O que é a frustração? O desânimo. Quando nós colocamos a expectativa no lugar, na pessoa errada, nas coisas, ao invés de colocar a nossa expectativa em Deus. Então nós sepultamos. Nós abortamos os sonhos que Deus tem para nós. Nós colocamos numa tumba, ou melhor, nós nos colocamos numa tumba. Nós deixamos de cultivar a beleza que o Senhor nos deu, os dons que o Senhor nos deu, nós guardamos na gaveta, nós enterramos, nós sepultamos os projetos, nós deixamos morrer. E nós nos enterramos, nós nos colocamos numa tumba. E não nos voltamos para o Senhor, mas voltamos para o nosso próprio eu.
aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Tem um louvor que tem falado muito ao meu coração. E eu vou pedir para os guris prepararem o louvor aí. Vou colocar ele. Porque esse louvor, ele nos traz um entendimento. Segura só um pouquinho, tá, Carol? Esse louvor, ele nos traz um entendimento e ele revela o que pode estar errado no nosso coração. E muitas vezes nós desanimamos na caminhada com Cristo. Nós desanimamos na nossa fé. Nós perdemos a esperança. Nós não vemos as promessas do Senhor se cumprir. E nós vamos perdendo o brilho no nosso olho. Muitas vezes as portas de oportunidade que o Senhor coloca na nossa vida, nós vemos como martírio, nós vemos como um caminho de sofrimento. E nós não valorizamos o processo. E é no processo que nós somos transformados.